Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as 4 áreas que geralmente o adulto com TDAH sente maiores dificuldades. Vamos juntos? Então, sobre os sintomas, sobre as principais características do adulto com TDAH, eu já tenho outros vídeos aí que vocês conseguem dar uma olhada para entender um pouquinho melhor, né? Mas de qualquer maneira, o que precisa ficar em destaque é que a questão da desatenção, ela é muito parecida com a maneira como a criança e o adolescente percebe, né? Então perde os detalhes, tem dificuldade para permanecer por muito tempo na mesma atividade, perde as coisas do dia a dia, ou tem dificuldade para se organizar no dia a dia, né? Então as características da desatenção, elas permanecem mais ou menos da mesma maneira, tanto na criança, quanto no adolescente, quanto no adulto. Já as questões relacionadas a hiperatividade e a impulsividade, no adulto, essa questão da hiperatividade, principalmente, né, essa agitação toda, ela é muito mais mental do que física, né? Então, não tem tanto aquela agitação motora, de pular, etc, etc. Até tem uma dificuldade de permanecer parado muito tempo, até acontece no adulto, mas ela é muito maior em relação à questão mental. Então, os pensamentos são acelerados, eu penso muitas tarefas ao mesmo tempo, inicio algumas, não concluo todas, ou não concluo nenhuma delas, ou deixo os projetos pela metade, enfim. Isso que vocês têm que ficar bastante atento, que para o adulto, essa questão ela é mental, tá? Então, e essa questão, principalmente da hiperatividade e a impulsividade, esses fatores, eles acabam trazendo muitos prejuízos no dia a dia para o adulto, né? Então eu vou falar aqui quais são os 4 mais frequentes, né, que vocês relatam muito para nós e a literatura também já descreveu em diversos momentos. Então a primeira grande dificuldade que o adulto com TDAH vai relatar são as dificuldades relacionadas à vida familiar. O que acontece? A gente também vai encontrar diferenças, né? A primeira coisa, se esse adulto foi diagnosticado na infância, na adolescência, recebeu o tratamento adequado, muito provavelmente as dificuldades na vida familiar nuclear, elas vão ser um pouco menores. Por quê? Porque se ele recebeu um tratamento, a família muito provavelmente foi orientada, a família sabe das dificuldades reais daquela pessoa. Então, normalmente, quando a criança ou adolescente tem uma intervenção, a relação na família tende a ficar um pouco mais tranquila, as pessoas têm entendimento do que é o transtorno, conseguem compreender essa pessoa com maior facilidade. Então, geralmente, todos os casos, Lara, não vão ser todos os casos, mas a gente já sabe que quanto mais orientada a família, melhor vai ser a convivência, a compreensão no dia a dia, melhor vai ser a orientação aí dessa criança, dessa adolescente. Então, quando ele chegar na fase adulta, essa pessoa vai entender um pouquinho melhor sobre o que ela tem, sobre o diagnóstico, sobre as próprias dificuldades, né, sobre as limitações. Então, geralmente, quando chega na vida adulta, a questão da relação na família nuclear, ela tende a ser melhor. Existem casos e casos, mas de um modo geral tende a ser melhor. Agora, aquele adulto que só descobriu o TDAH na fase adulta, né, aí os prejuízos tendem a ser maiores. Por quê? Porque ele foi uma criança que deu trabalho, foi um adolescente muitas vezes que foi incompreendido, que foi estereotipado como preguiçoso, não quer fazer nada, só faz aquilo que interessa, né? Porque são algumas características do próprio transtorno. E aí, se essa família desconhece o transtorno, né? Essa criança nunca foi avaliada, nunca teve nenhuma intervenção, essa família nunca recebeu nenhuma orientação, esse adulto, ele vai chegar com maiores dificuldades, né, na vida adulta e, consequentemente, maiores dificuldades ali na relação com a família nuclear. Por quê? Porque teve um desgaste aí nesse desenvolvimento, tiveram muitos problemas, e aí
com essas questões do dia a dia, as relações familiares, elas vão se desgastando muito. Não significa que, Lara, eu sei que meu filho tem, ou hoje eu sei que eu tenho, minha mãe sabia na época, mas mesmo assim a situação foi difícil. Vão ter muitos casos assim, a gente sabe que mesmo assim a situação vai ser difícil, mas tende a ser mais fácil, né? Porque quando mais informação qualquer um de nós temos sobre qualquer situação na nossa vida, a gente consegue lidar com melhor facilidade. A gente busca informação, a gente busca orientação, busca ajuda. Se a gente não sabe, mais difícil. Então, a primeira diferença vai ser essa. Se o adulto com TDAH teve intervenção, tratamento durante a infância, adolescência, a vida adulta com a família vai ter menos conflito. Se não teve, a gente já sabe, os conflitos serão maiores. Quais conflitos? Então, o que acaba acontecendo com muita frequência? A família, né, ou aquelas pessoas que convivem, que pode ser a família nuclear, ou se você é adulto hoje já tem um parceiro, já tem filhos, enfim. Essa família que, né, a gente convive, ela vai ter uma série de situações em que ela vai demandar de qualquer um de nós. Então, as responsabilidades, divisão de tarefas, a própria questão financeira. Então, assim, eu vivo com algumas pessoas. Eu sou organizado ou eu consigo organizar a rotina dessa família? Eu consigo fazer parte da rotina e do dia a dia daquela família? Muitos de vocês vão dizer não, né? Eu tenho muita dificuldade para acordar. Essa é uma questão que é recorrente, que eu escuto bastante. Eu tenho dificuldade para levantar cedo, né? Para aqueles que fazem uso da medicação, tem umas questões associadas também, dependendo, enfim, da medicação, dependendo de como é que está o tratamento hoje, se trata o TDAH ou se trata comorbidades, tudo isso vai fazer alguma diferença. Mas é muito comum, olha, eu tenho dificuldade para acordar cedo, eu tenho dificuldade para manter a minha rotina, eu acabo procrastinando muito, então fica tudo em cima da hora, eu não consigo ajudar nas atividades da rotina da casa, e tudo isso causa um desgaste, né? Então, assim, alguém vai ficar responsável pela limpeza da casa. E aí a pessoa com TDAH tem um monte de dificuldade para lidar com as suas próprias questões, às vezes até com a própria higiene, né? Com a organização própria e pessoal. Como que ela vai conseguir auxiliar aí, por exemplo, na organização da casa e na limpeza? Vai ter muita dificuldade. Como que ela vai conseguir cumprir horário? Então todo mundo, olha, gente, a gente vai sair hoje tal horário para ir almoçar na casa da avó ou na casa de um colega. Como a pessoa com TDAH tem dificuldade em gerenciar o seu tempo, muito provavelmente ela acaba afetando a dinâmica da família, né? Ou dessa casa. Então tá todo mundo pronto e a pessoa ainda não conseguiu se arrumar, não conseguiu organizar, ou não conseguiu achar o sapato para sair. As questões de organização, elas são desafios também para a pessoa com TDAH, né? Porque como tem a questão da desatenção, ela não sabe onde colocou, aí vai procurar em cima da hora, aí atrasa todo mundo. Então o que vai acontecendo? A rotina, o dia a dia, ela acaba sendo muito desgastante, tanto para a pessoa com TDAH, quanto para os familiares que convivem ali no dia a dia com ela. Então a questão da gestão de tempo, da organização própria e da casa, do planejamento da organização das tarefas da casa também ficam comprometidas muitas vezes, né? Agora, e as questões relacionadas à impulsividade? Porque essas são relacionadas à desatenção. Então, eu tenho uma série de dificuldades em relação a isso. Mas a impulsividade, né, também acaba trazendo uma série de prejuízos quando a gente vai pensar na vida familiar. Por quê? Porque a pessoa pode falar muitas vezes e depois se arrepender. Então, no momento que perdeu a chave, que está lá numa situação que está todo mundo procurando perder o horário, a pessoa pode ser impulsiva e falar algumas coisas e depois se arrepender. Ela pode, às vezes, até ofender o outro e depois se arrepender, né? Então, a situação vai ficando mais complexa ainda. Outra questão importante que vai influenciar na vida e na rotina familiar, a oscilação de humor, né? Então, como é muito frequente que o adulto com TDAH tem uma dificuldade de autocontrole, tem uma dificuldade em lidar com a frustração,
né? Então tá todo mundo pronto, quer sair, eu também quero sair, tem horário, perdi, não acho a chave, já tô atrasada, já fico bravo porque já tô completamente fora do que havia combinado, já vira uma situação de conflito e aí a própria pessoa acaba oscilando o humor, né? Então acaba ficando um pouco mais agressivo, acaba ficando mais emburrado, acaba tendo um conflito ali e aí já vai para essa atividade aí, que às vezes até de lazer, de uma maneira que não gostaria de ter ido, enfim. Então as complicações elas vão aumentando, né? Eu tenho uma dificuldade de organização, essa dificuldade pode causar um conflito ali, e aí eu tenho uma atitude impulsiva, acabo brigando, acabo falando alguma coisa que eu não deveria, e aí já muda meu humor, já fico triste, já fico preocupada, eu já fico com raiva, tá? Então, todas essas questões, elas são comuns quando o adulto com TDAH nos procura, né? Porque são queixas recorrentes, e aí eu preciso que vocês percebam como uma situação está relacionada à outra, né? Então, como a questão da desatenção, né? A questão da hiperatividade, da impulsividade, elas acabam se misturando em alguns momentos, e aí o resultado geralmente é bem ruim. Então, acho que deu para deixar um pouco aí mais claro por que prejudica tanto a vida familiar, por que os sintomas do TDAH prejudicam tanto, né, ou podem ser tão prejudiciais à vida e à rotina familiar do adulto com TDAH. A segunda queixa muito comum está relacionada às próprias relações sociais. Então é assim, a gente tem muitas queixas relacionadas às relações amorosas. Então, o adulto com TDAH, principalmente aqueles que não tiverem o acompanhamento, tratamento adequado, eles vão se colocar em risco, muitas vezes em relação até aos parceiros sexuais. Então, acaba tendo vários parceiros sexuais, acaba tendo uma dificuldade de se manter na relação. Por quê? Porque se tem uma agitação, uma impulsividade, hoje eu conheço uma pessoa, estou ali com ela, tá tudo bem, mas daqui a pouco eu tenho alguma situação de conflito e aí eu vou agir por impulso, eu fico com muita raiva, saio, conheço outra pessoa, saio com outra pessoa. Então é muito comum essas dificuldades nos relacionamentos sociais e nos relacionamentos amorosos, tá? Por quê? Porque se esse adulto não teve, né, ou não tem um acompanhamento adequado e muitas vezes ele não consegue nem refletir tanto, percebe? Então assim, ele vai repetindo essa forma de se relacionar com diversos parceiros e não se dá muito conta disso, né, e não percebe que, olha, encontrei uma pessoa legal, começamos a sair, tá tudo bem, mas aí na primeira discussão eu sou impulsivo, eu falo o que eu não deveria, eu acabo me intrometendo demais na vida de uma pessoa que eu acabei de conhecer, isso também acontece, né? Então, como a impulsividade ela é grande, né? A pessoa começa a se relacionar, tá muito legal, ela se envolve bastante, mas aí ela também já vai tomando conta, às vezes até do espaço desse parceiro que ainda está conhecendo, que está começando, e aí começam os conflitos. Então, é muito comum que a pessoa com TDAH tenha vários relacionamentos num curto espaço de tempo, tem essa questão de proximidade, de um envolvimento muito rápido, mas que também, em muitos momentos, acaba com essa mesma rapidez, né? Porque as relações ficam difíceis, as brigas às vezes acontecem com muita frequência e às vezes com muita intensidade, né? E aí as relações se acabam também. Então, isso é muito comum, né? E nas relações sociais, de trabalho, amizades, o que acaba acontecendo? Essa dificuldade de controle de impulso, ela vai dificultar as relações, porque se eu falo demais, se eu me intromento no que o outro tá falando, se eu não consigo aguardar, porque aqui na minha cabeça tá passando muitas ideias, eu tô super animado, então eu quero contar tudo isso, eu não espero o outro terminar de falar, e eu não percebo muitas vezes, ou às vezes até percebo, mas eu não consigo controlar, e aí isso vai afastando as pessoas,
né? Isso dá muito problema, principalmente quando a gente vai pensar em trabalho, porque existem hierarquias, né? Porque a gente precisa trabalhar coletivamente, na maioria dos casos, né? Ou para a maioria das profissões. Então, as relações sociais, elas também podem ficar muito comprometidas se a pessoa, primeiro, nem conhecer, né? Então, assim, se você está me ouvindo, você está tentando entender o que é TDAH, ou nunca ouviu falar direito, ou achava que não existia, que é bobagem, porque a gente tem uma série de mitos em relação a isso. Então comece a ficar atento, porque muitas vezes o adulto que nem foi tratado, ele nem percebe, né? Ele percebe assim que tem dificuldade, que muda de emprego de tempos em tempos, que tem dificuldade para manter as relações, mas não consegue perceber por que isso acontece. Então muitas vezes isso está relacionado tanto à impulsividade, né, à hiperatividade e à desatenção, porque a desatenção está relacionada a toda essa questão da organização, do planejamento, né? Então, assim, eu sou impulsiva, eu falo demais, eu falo muito nas reuniões, mas aí eu não consigo entregar minhas coisas no prazo, eu não consigo manter a minha mesa ali no escritório arrumada, os meus arquivos que eu divido com a equipe organizada. Então, tudo isso vai dificultando muito, né, a vida no trabalho, principalmente trabalho em equipe, e isso também faz com que a pessoa com TDAH acabe tendo uma rotatividade grande aí em relação ao emprego. A terceira dificuldade, que também é muito importante, está relacionado ao manejo de dinheiro. Então, o que acontece? Se eu não consigo organizar o quanto eu gasto, quanto eu tenho de gasto fixo naquele mês ou em todos os meses, e aí eu quero fazer uma viagem e eu não consigo ter planejamento, né? Eu vou fazendo meus planos sem organização nenhuma, sem entender quanto que eu gasto por mês todo mês, quanto que eu vou precisar para programar uma viagem, né? Eu não tenho essa organização. E aí eu tenho a questão da impulsividade e da hiperatividade em conjunto. Então, assim, eu não planejo, eu não organizo e eu tenho atitudes. Eu vou lá e compro, eu faço, porque eu tenho uma dificuldade de controle de impulso. Então, esses sintomas, eles acabam sendo muito maléfico mesmo para pensar nessa questão do dinheiro. Por quê? Porque eu não planejo, eu não organizo e eu tenho atitudes impensadas ou atitudes que eu não controlo, né? Então, eu tenho desejo, eu quero viajar, eu não planejo, não sei como tá minhas contas, mas eu vou fazer e vou pagar e depois eu vejo como eu faço. Só que o que vai acontecendo? Vai virando uma bola de neve, né? E aí eu tenho dificuldade no trabalho, no meio do caminho perdi o trabalho, ou eu tô com uma série de dificuldades na minha família, quando eu vou pedir ajuda, as pessoas vão negar, porque vai dizer, olha, é comum que você faça isso, por que você não se organiza? Toda vez é a mesma coisa. Então vejam como essas dificuldades, elas acabam estando todas interligadas, né? E todas elas acabam ficando muito influenciadas por esses sintomas, tanto da desatenção quanto da hiperatividade, da impulsividade, né? E aí, quando a gente vai falar dessa questão do dinheiro, a gente tem que dizer também que o adulto com TDAH, como ele apresenta essa dificuldade de autocontrole, é muito comum, você que está me ouvindo aí, pense, é muito comum que a pessoa com TDAH, ela acabe apresentando compulsão por comida, por compras, por jogos, tá? Faça uso abusivo de substâncias. Por quê? Porque eu começo a tomar uma cervejinha aqui, só que eu tenho uma dificuldade de me controlar. Então eu vou bebendo, né? E aí já me coloco em situação de risco também. Então, essa questão financeira, ela é muito recorrente, porque a gente vai ter uma série de casos de pessoas que vão ter dificuldade em relação ao uso abusivo de substâncias, a dificuldade de controle para jogos, para alimentação, para compras, tá? Compulsão mesmo, tá? Então, fiquem atentos, porque também, vejam, uma situação leva a outra, tá? Então, por isso que eu venho falando aqui nas redes sociais a importância da intervenção, principalmente na infância e na adolescência, né? Porque a gente consegue ir prevenindo uma série de problemas que, se não tratados, vão chegar aqui na fase adulta. Mas o que eu quero dizer para você também,
olha, Lara, não tive diagnóstico, eu desconhecia essas informações, agora eu sou adulto. Tudo bem, a gente também tem tratamento. Então é isso também que eu quero deixar bem claro, que se você está passando por todas essas situações, busque ajuda. Existe ajuda, e ajuda tanto medicamentosa quanto a psicoterapia, como atividade física, enfim, uma série de outras questões que são complementares também, vai te ajudar, tá? Então não é porque agora tá assim e agora. Não, tem uma série de estratégias aí que a gente pode te ajudar, tá? Mas, então, essa terceira queixa aí tá muito relacionada com a dificuldade na vida financeira. E por último, que eu queria falar com vocês aqui hoje, que é a quarta dificuldade, que também tá completamente relacionada a essas que eu acabei de dizer para vocês, que é a dificuldade da organização da vida diária, né? Claro, se eu tenho dificuldade para me organizar, planejar, controlar impulsos, né? Como que eu vou conseguir fazer uma organização do dia a dia? Tem uma questão bem importante relacionada ao TDAH, que é a seguinte: a pessoa com TDAH, ela vai ter dificuldade em postergar os ganhos. Então, por exemplo, eu quero viajar. Então vai ser muito mais difícil a pessoa pensar, olha, vou trabalhar, vou me organizar, vou juntando esse dinheiro e daqui 3 meses eu compro essa viagem e vou para a viagem. O que normalmente a pessoa quer? Todos nós queremos, né? Mas a pessoa com TDAH, ela vai ter uma dificuldade em controlar e esperar esse ganho no futuro. Então, eu junto dinheiro, eu me organizo, planejo, e aí daqui 3 meses eu vou lá e compro essa viagem e organizo minhas férias, etc. Né? Então, o que o adulto vai ter como tendência? Eu vi a viagem, eu quero fazer, eu vou, compro, depois eu vejo como eu faço, né? Por quê? Porque eu tenho essa dificuldade de postergar essa recompensa. Não, eu vou fazer, eu vou me organizar, tal, e lá pra frente eu faço a viagem, né? Então, o que acontece? Eu acabo fazendo antes e aí depois eu vou sofrer com as consequências naturais, né? E aí, o que vai acontecer? Eu saio correndo, desesperada, porque eu já comprei, porque eu tô em dívida, porque eu tô com dificuldade no trabalho, porque eu já vou olhar uma outra vaga de emprego. E aí, eu não consigo manter e organizar o meu dia a dia, porque eu não planejei, né? Além de eu não planejar, eu tive atitudes impulsivas. Então, essa combinação, ela é explosiva, né? Então, assim, eu não planejei, eu não me organizei, mas eu quero e eu vou lá e faço e compro. Tudo bem. Só que como é que eu vou lidar depois com toda essa situação que eu criei? Né? Eu vou ter muita dificuldade, porque daí eu vou ter que trabalhar em 2 coisas, enfim, como que eu vou me virar, né? E aí eu não consigo manter minha rotina. É muito mais difícil, né? Então, eu fiz um vídeo para vocês falando das 10 estratégias, né, que podem auxiliá-los em relação à melhora da qualidade de vida mesmo. Então é pensar em planejamento, organização, tentar ir cumprindo, que é uma das maiores dificuldades. Então é conseguir cumprir aquela rotina, aquela organização, né? Saber que a recompensa pode demorar um pouquinho, mas ela vem, e conseguir controlar o impulso para não buscar essa recompensa imediata. Isso é muito difícil, né, para quem tem TDAH. Então, organizar a rotina, a vida diária é muito difícil para vocês. E eu sei disso, mas é uma dificuldade que afeta muito a qualidade de vida de vocês. Então é assim, eu acordo, eu não consigo acordar no horário que eu deveria, aí eu já perdi o horário que era a primeira atividade da manhã, eu já cheguei atrasada no trabalho, ou eu cheguei no horário, mas eu não levei a comida porque não deu tempo de fazer a comida no dia anterior. Enfim, vai virando uma bola de neve. E aí eu já não levei a comida mesmo, eu vou, como fora, gasto, não controlo o dinheiro porque eu não tenho planejamento desse gasto. Então, se era para eu gastar R$200 por mês de alimentação, eu gasto 400 porque eu atrasei não sei quantas vezes e não levei marmita. Enfim, tô dando exemplos assim bem simples para vocês conseguirem visualizar o quanto uma dificuldade acaba levando a outra, e mais, o quanto a situação vai se agravando, né? Tanto na sua vida pessoal quanto
na sua vida familiar, né? E aí a vida amorosa, ela é um desafio enorme também, né? Muitas vezes fica mais complicado ainda, porque se eu tenho que dividir uma rotina, se eu sou mãe, eu sou pai, e aí eu tenho que organizar a vida de uma criança, mas eu não estou conseguindo organizar a minha vida pessoal, o desafio é maior ainda, né? Então, esse vídeo aqui eu queria falar desses 4 maiores desafios que são comuns, são as queixas mais comuns que eu escuto no dia a dia no consultório, mas que a literatura também demonstra, né? E que então você que está me ouvindo muito provavelmente vai se identificar com alguma delas ou com todas elas, mas o que eu preciso falar para vocês também é: busquem ajuda, busquem auxílio. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida de vocês. Eu espero que essas informações possam te ajudar de alguma maneira. Encaminhe essa informação para o seu familiar, para o seu amigo, para alguém que você identifique ou ache que pode se beneficiar com essa informação. Se você tiver mais dúvidas, as minhas redes sociais estão descritas aqui no link desse vídeo. E a gente pode ir conversando por aqui ou por qualquer uma delas. Até a próxima!